estar aqui em cima, publicando suas obras ou chegando até onde quiserem nas suas carreiras. A nossa faculdade dá essa estrutura. Já circulei por várias outras instituições e posso dizer que vocês têm uma das melhores estruturas para poder praticar o estudo do direito. Então aproveitem, não desperdicem a chance, a oportunidade que vocês estão tendo. Falando um pouquinho da minha obra e da motivação, eu, quando ainda era estudante, aqui como vocês, fui ser estagiário em um sindicato. E lá nesse sindicato, eu passei por um momento de encantamento instantâneo. Eu percebi naquela instituição um potencial fantástico, um potencial para transformar a vida dos trabalhadores, para zelar pelos direitos trabalhistas dos trabalhadores do nosso país. No início, foi tudo muito lindo. Eu atendia trabalhadores no dia a dia, resolvia o problema deles, participava de alguns acordos e negociações coletivas e via a norma sendo posta a eles de uma forma mais benéfica. Até que o tempo foi passando e eu fui presenciando o que de fato ocorre no nosso sindicalismo. Infelizmente, a problemática é muito grande. Infelizmente, a contribuição compulsória, que se deu até o fim de 2017, ela corroía as entidades sindicais. Por quê? Porque o sindicato ele não precisava angariar clientela, ele não precisava de qualquer movimento no sentido de uma boa prestação de serviço para ter a sua receita. Pensem num clube em que todos pagam a contribuição mensalmente. E aquele clube só funciona porque todos estão concordando com as atitudes da diretoria. Todos estão seguindo numa mesma finalidade. No sindicato, não. Independentemente se você gostava da diretoria, se você gostava da instituição, um dia do seu salário era descontado no mês de março, todos os anos. E isso, juntando-se à unicidade sindical, que é aquela que não deixa que eu tenha mais de um sindicato numa mesma base territorial, ia corroendo o sindicalismo. E trazendo para o sindicato uma corrupção fora do normal. Vocês não têm ideia de como era até muito pouco tempo, agora a tendência é que a gente tem uma melhorada nesse sentido, como se tem corrupção dentro de uma entidade sindical, infelizmente. As empresas, de uma forma absurda, têm uma relação mais amigável com o sindicato do que os próprios trabalhadores, o que é uma verdadeira vergonha. E eu tive o desprazer de ir presenciando isso. E eu gostava muito do assunto. Eu via muito potencial na figura do sindicato. Via tanto potencial que quando eu fui cursar mestrado, aproveitando da oportunidade de ter à minha disposição um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, eu não perdi essa chance. Eu falei, quero falar sobre o sindicalismo. E deu tudo certo. A orientação dele na parte técnica foi ótima e eu vim com uma linguagem de quem está lá dentro, de quem presenciou, de quem vivenciou uma entidade sindical. Porque, como ele próprio disse, nas nossas doutrinas, a gente lê o que o sindicato deveria ser e não o que o sindicato é de fato. E eu coloquei o dedo na ferida. Então eu critiquei alguns pontos que dificilmente vocês vão encontrar numa doutrina convencional de direito. Eu parti para um tom mais agressivo. E fiquei muito feliz com o resultado do meu trabalho, porque eu consegui escrever antes da reforma trabalhista, antes do fim da contribuição sindical, que era paga de forma compulsória. Depois eu atualizei, claro, né? O livro está devidamente atualizado, mas foi um passo. Foi um passo, eu já estava naquele sentido e isso me fez muito feliz.
Bem, não está aparecendo ali, mas continuando a falar da minha obra, eu queria reiterar as palavras do Cirlei e dizer que quem prefaciou a minha obra, quem apresentou a minha obra, foi o professor Cirlei, juntamente com a professora Rafaela Sionek. Por que da escolha do professor Cirlei? O professor Cirlei foi minha primeira referência na vida acadêmica. Agora apareceu. O professor Cirlei foi minha primeira referência na vida acadêmica, quando eu não fazia sequer ideia de como se tornar um professor. Era para ele que eu perguntava como que eu faria para me tornar um professor. Eu tinha esse foco, desde quando eu estava aí sentadinho, no segundo período da faculdade, eu já queria ser professor. Então o Cirlei foi me direcionando, sempre me atendendo, de uma forma muito solícita, e eu tenho muito orgulho de tê-lo agora como colega de profissão. A história dele é inspiradora, e eu espero também poder inspirá-los de alguma maneira, seguindo na carreira. A gente faz faculdade para poder continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Nossa atividade é uma atividade meio. Não pensem que a sua atividade será uma atividade fim, que você vá conseguir uma realização profissional com a sua atividade sendo fim. Não, você está se formando para fazer a diferença na vida das outras pessoas. E é isso que o professor Cirlei me ensinou ao longo da minha passagem aqui pela graduação, e é isso que eu tento repassar também para os nossos alunos. A Rafaela Sionek é uma professora, tá, muito famosa no Instagram, no que diz respeito à nova geração aí do direito do trabalho. Ela também prefaciou, só que de uma forma mais técnica, essa obra. Então ela faz um prefácio mais técnico e o Cirlei faz um prefácio mais pessoal. Agora, pessoal, vou entrar no conteúdo do meu livro, de uma forma bastante tranquila, tá? Não vou cansá-los e também não vou dar nenhum tipo de spoiler, tá? Vamos manter aqui a curiosidade de vocês, porque vocês vão ter que adquirir a obra. Falando sobre a origem dos sindicatos, eu gosto de dizer que o homem é um ser essencialmente coletivo, nascido para viver em coletividade. Quando eu falo isso, eu quero dizer que nós, como todos os animais existentes na natureza, nós conseguimos o nosso ápice, nós conseguimos o nosso desenvolvimento completo quando estamos agrupados. Falar de sindicato é isso. O homem consegue, o trabalhador, consegue potencializar os seus resultados quando ele se agrupa para ficar maior e conseguir negociar em igualdade de condições com uma empresa. Há 6 milhões de anos, nós tivemos o nosso último descendente em comum com o chimpanzé. A partir desse momento, começa isso que a gente está vendo aqui, a humanidade. Há cerca de 2,5 milhões de anos, era comum encontrar seres como nós, na natureza. Se a gente conseguisse voltar no tempo, conseguiríamos presenciar uma mãe cuidando do seu filho normalmente, um pai buscando o sustento para aquela família. Muito similar ao que a gente vê hoje. A constituição física quase idêntica. Talvez teríamos aí uma constituição física um pouco menor, mas mesmo tamanho de cérebro, 2 pernas, 2 braços, exatamente da forma que a gente está aqui hoje. Só que tinha uma diferença básica. Aquele homem de 2,5 milhões de anos atrás, ele não dominava o mundo. Nós dominamos o mundo. O planeta Terra é o nosso quintal. A gente faz o que quer aqui dentro. A gente está no topo da cadeia alimentar. E aquele homem de 2,5 milhões de anos atrás, era pura e simplesmente mais uma espécie povoando o planeta Terra. Mais uma. Como que se deu essa diferença? Por que há essa evolução? Por que esse agrupamento de seres é tão relevante para a gente? Por que eu faço essa correlação com o sindicalismo? Porque, através dessa aglomeração, o ser humano consegue partir de um mero caçador-coletor. Nós éramos comedores de carniça, comíamos restos de caça de outros animais. A gente sai dessa condição para dominar a cadeia alimentar. Como que a gente consegue isso?
O ser humano, ele tem uma capacidade diferente dos outros animais. Só o ser humano tem. O professor Márcio Túlio Viana, da PUC Minas, ele gosta muito, ao tratar do assunto sindicalismo, ele gosta muito de iniciar tratando do trabalho em conjunto das formigas. O que é muito interessante. As formigas, elas cooperam, elas trabalham em conjunto em busca de uma finalidade em comum. E isso é muito legal. Só que eu prefiro tratar para vocês da espécie que dominou o mundo, que dominou o planeta Terra através da aglomeração. E essa espécie é o ser humano. O ser humano, há cerca de 70 mil anos atrás, ele criou uma habilidade que nenhum outro animal possui. Os outros animais se comunicam? Sim, eles se comunicam. Através de várias formas. Alguns, inclusive, emitem sons. Só que um animal nunca vai conseguir falar, estabelecer uma comunicação sobre coisas que não existem. Um golfinho pode se comunicar com outro apontando a comida. Um elefante pode se comunicar com outro apontando o caminho a ser seguido. Só que eles nunca vão conseguir criar ficções, criar mitos. E isso diferenciou o ser humano e trouxe a gente aqui, onde nós estamos hoje. O ser humano é a única espécie animal que fala sobre coisas que não existem. Exatamente. O ser humano, ele tem uma facilidade de criar mitos. E esses mitos são tão bem criados que ele passa a incorporar a nossa realidade. Nós não vivemos sem eles. Querem um exemplo? Alguns exemplos? A personalidade jurídica das empresas. O dinheiro. Os direitos humanos. Será que os direitos humanos existiriam há alguns milhares de anos atrás? Não. Eles são uma ficção criada por nós. Tanto é que nós não admitimos mais viver sem esses direitos humanos, porque foi uma ficção criada pelo ser humano. Então a gente já nasce dentro dessa realidade. Através dessa... Por que isso é relevante? Por que eu estou falando disso tudo? Porque através dessa realidade criada, o ser humano conseguiu ascender a cadeia alimentar, ao topo da cadeia alimentar. Por quê? Porque através dessa realidade inventada, o ser humano consegue, diferente de um chimpanzé ou de um bonobo, que é muito similar à nossa espécie, cerca de 95%, esses seres, esses chimpanzés, esses bonobos, eles conseguem agrupar de 25 a 50 membros numa atividade comum. Eles conseguem se agrupar e eles conseguem, até 50 membros, eles conseguem conviver socialmente. O ser humano, já numa época mais antiga, o ser humano conseguia agrupar cerca de 150 membros. Só que 150 membros não é o suficiente para a gente subir, ascender ao topo da cadeia alimentar. O ser humano precisava de mais. Como que o ser humano consegue fazer isso? Através dos mitos. O chimpanzé só fala de coisa que existe na natureza. O chimpanzé nunca ultrapassou os 50 membros trabalhando em busca de uma mesma finalidade. O ser humano não. O ser humano criou mitos. O ser humano criou reinos, criou estados, criou dinheiro, criou igrejas. E através desses mitos, eu não consigo mais agrupar 50 indivíduos. Eu consigo agrupar 150, 500, 5 mil, 5 milhões, 15 milhões, 1 bilhão, quiçá. A gente está chegando num ponto em que está tudo uma coisa só. Para vocês terem uma ideia, a gente veste o que se veste na Europa, a gente come o que se come na Europa. O mundo está se tornando uma coisa só. Por quê? A nossa realidade inventada está cada vez mais polarizada. E isso, pessoal, é o fruto da aglomeração de indivíduos. Esses indivíduos se organizaram e ascenderam ao topo da cadeia alimentar. Por que eu estou falando disso, se o assunto é sindicalismo?
porque é exatamente a mesma coisa. Eu fiz uma correlação histórica e eu vou passar aqui rapidamente por alguns pontos para a gente poder entender o que eu acabei de falar. A história do nosso trabalho, do direito do trabalho, ela se confunde com a história do sindicalismo. Até o século V, depois de Cristo, nós vivíamos em um regime escravocrata. O Império Romano, a gente tinha algumas regras jurídicas já de direito civil bastante incorporadas, só que aquele trabalhador, naquele momento, naquela relação simples que os senhores aprendem lá no direito civil, lá na parte geral, o indivíduo trabalhador, ele não se considerava sujeito de direitos, ele era objeto. O trabalho, ele não era tratado como contrato. Aquele trabalhador era tratado como coisa. Então, na escravidão, não existia direito do trabalho. Existia trabalho. Direito do trabalho não existia. Depois a gente tem uma época de servidão, que é bastante significativa. Na servidão, criou-se a falsa impressão de que a escravidão havia acabado. Só que eu tinha uma prestação de serviço dentro daqueles muros feudais. Eu tinha, na verdade, uma escravidão mitigada, porque não existia liberdade plena. E a partir daí, alguns desses trabalhadores, incomodados em viver em seus feudos, eles começam a se revoltar, começam a querer ir para cidades, trabalhar nas manufaturas, trabalhar com artesanato, de onde nós temos alguns ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. O trabalhador queria liberdade para poder negociar suas cláusulas. O que seria lindo para nós, estudantes de direito, falar que o trabalhador tem que ter essa liberdade. Liberdade é tão bonito, não é, pessoal? Então seria lindo que o trabalhador tivesse essa liberdade. Só que essa liberdade massacrou o trabalhador. Quando vem a Revolução Industrial, ela trouxe muita tecnologia, até então não conhecida. Ela trouxe as máquinas a vapor. Os empregos, eles foram desaparecendo. E a pouca mão de obra que era aproveitada nas fábricas, nas indústrias, era uma mão de obra que poderia ser contratada em igualdade de condições. Olha a palavra igualdade. Eu tinha o direito de contratar um trabalhador considerando que ele era do meu tamanho. E trabalhador é do tamanho de empresa? Quem já estudou aqui o direito do consumidor, quem já estudou o direito do trabalho, sabe que não. O trabalhador é pequeno, a empresa é gigante. A empresa é por si só um ente coletivo. O trabalhador é um puro e simples ente individual. O que aconteceu? O trabalho das chamadas meias forças, que eram mulheres e crianças. Até hoje, a nossa CLT tem 2 capítulos dedicados ao trabalho da mulher e dedicado ao trabalho do menor. Se vocês nunca tiveram a curiosidade para saber por quê, é porque essas 2 figuras foram massacradas durante a Revolução Industrial. Por isso, hoje, elas têm tutela específica dentro da nossa CLT. O que ocorreu? Ocorreu que esses trabalhadores, que trabalhavam cerca de 16 até 20 horas diárias, trabalhavam enquanto aguentavam. Acabou a força produtiva, eu dispensava, contratava outro. A fila era gigantesca, não tinha emprego para todo mundo. E a liberdade contratual era muito grande. Eu poderia contratar da forma que eu quisesse. Estava muito bom. Até que surge o marco do nosso sindicalismo, que é o que a gente chama de consciência de classe. O trabalhador parou, refletiu e pensou, peraí, esse negócio de liberdade, quando o assunto é direito do trabalho, quando o assunto é legislação trabalhista, quando o assunto é trabalho, isso não é legal não. A gente só está sendo prejudicado. Que igualdade é essa? Que só o empregador se dá bem? Aí, através dessa consciência de classe,
os trabalhadores se agrupam, se reúnem, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma figura que demonstra muito bem isso, que o trabalhador unido jamais será vencido, ou que o povo unido jamais será vencido. É essa a ideia que surge a partir da Revolução Industrial. Prosseguindo, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre de como se forma uma entidade sindical no nosso país. O sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado, como qualquer outro. Apesar de muita gente ainda imaginar que os sindicatos são filiados, são dependentes do Estado. Eles até são. Por quê? Porque Getúlio Vargas, de forma muito inteligente, de 30 a 45, no Estado Novo, ele já imaginava que os imigrantes que vinham da Europa já vinham com uma concepção de sindicalismo, porque na Europa já estava acontecendo o movimento. O que ele fez? Antes de que essas pessoas fossem às ruas lutar pelos seus direitos, ele instituiu o sindicato no Brasil. Ele foi muito inteligente. Foi bom para os trabalhadores? De certo modo, sim. Só que foi melhor para ele, porque o sindicato ficou vinculado ao Estado. Essa contribuição que eu mencionei agora há pouco foi instituída nessa época. O sindicato era totalmente dependente do Estado, ele não funcionava sem o Estado, porque a contribuição era o que ancorava o funcionamento das entidades sindicais. Então, eu posso dizer para vocês que o nosso sindicalismo não tem uma essência legítima, legitimada. Ele não nasceu de forma espontânea. O povo brasileiro não teve o prazer de ir para as ruas e gritar que trabalhador unido jamais será vencido. Não. O povo brasileiro simplesmente ganhou um sindicato. Toma, que é seu. Pode ir lá e se filiar. Então, isso quebrou um pouco da legitimidade do nosso modelo sindical. E aqui no Brasil, para ter um sindicato, eu estou ancorado em alguns regramentos estatais. Eu crio uma associação a hora que eu quiser, certo? Já estudamos isso. Como que eu crio uma associação? Marco uma Assembleia Geral, crio um estatuto, registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. E daí, eu já tenho meu sindicato? Não. Quando o assunto é sindicato, eu não tenho. Por quê? Porque Getúlio Vargas instituiu, lá no artigo 8º da Constituição, que dentro de uma mesma base territorial, eu só posso ter um sindicato por categoria. Então, além de fazer tudo isso que eu fiz, já ter a minha associação devidamente registrada, eu tenho que levá-la até o falecido Ministério do Trabalho, né, gente? Ministério da Justiça agora. Então, eu tenho que levar até o crivo do Ministério do Trabalho, e lá no Ministério do Trabalho eles vão fazer uma análise sobre aquela região, se já existe um sindicato daquela categoria. A partir do momento que o Ministério do Trabalho detecta que não existe uma outra entidade, aí eu ganho aquilo que a gente chama de carta sindical. Eu ganho o direito de poder exercer o meu sindicalismo naquela dada região. Como que uma instituição privada precisa do aceite, precisa da permissão do Estado para funcionar e sobrevive por 70 anos com uma contribuição que preenche todos os requisitos do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Ou seja, é um tributo. Estou falando aqui de uma aberração jurídica, o modelo sindical que a gente tem no nosso país até hoje. Ricardo, ficou pronto? Agora acabou a contribuição sindical, resolveu tudo? Ela não acabou, ela se tornou facultativa. Resolveu tudo? Não, está longe de se resolver.